Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e neste vídeo eu vou abordar algumas causas de ansiedade em mulheres. Se esse tema te interessa, então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou linkar alguns pontos para que você esteja atento em lidar com a ansiedade. E o primeiro ponto que eu queria mencionar é as questões hormonais. As questões hormonais, por exemplo, a famosa menopausa, as questões pré-menstruais, elas causam alterações nas mulheres que muitas vezes fogem até do controle e geram uma ansiedade. Então as questões hormonais, elas contribuem também para a questão de ansiedade. É evidente que não é um caso generalizado, mas elas contribuem sim. Outro ponto de causa de ansiedade em mulheres, por exemplo, as pressões culturais da sociedade, que essa mulher tem que estar sempre bem sucedida, sempre bem resolvida, essa mulher tem que estar sempre inabalável, sempre forte. Então essas pressões culturais da sociedade são fatores que despertam muitas vezes, quando não há um equilíbrio, uma ansiedade nessas mulheres. E outro ponto agora que eu gostaria de abordar é a questão da aparência. A aparência cultural que é muitas vezes imposta pela sociedade nas mulheres. Muitas vezes uma aparência que, como antigamente nós falávamos, que é uma questão de revista, né, de capa de revista. Hoje em dia nós podemos dizer que é uma aparência digital. Muitas vezes esse padrão de aparência que muitas vezes a mídia passa, muitas vezes se essa mulher não for bem resolvida consigo, ela se vê muitas vezes ansiosa por não atender um padrão que a sociedade impõe de beleza, por exemplo. Outro ponto que eu vou abordar agora são as questões relacionais. Muitas vezes com o cônjuge, com os filhos, muitas vezes no ambiente de trabalho. As questões de relacionamentos, muitas vezes, desperta essa ansiedade nas mulheres, porque muitas vezes, por exemplo, um relacionamento tóxico, né? Muitas vezes um relacionamento de sobrecarga no ambiente de trabalho, muitas vezes toda essa somatória pode ir aos poucos desenvolvendo ansiedade nessa mulher, se também, como eu sempre gosto de dizer, se não procurar ter um equilíbrio de vida, não ser simplesmente as questões externa, mas a questão interna emocional também, ela precisa ser lidada também. O outro ponto que eu queria abordar são os traumas. Os traumas são fatores de ansiedade em mulheres, por exemplo, abuso, violência, depreciação, seja pelo cônjuge, enfim, seja por um agente externo. Os traumas, eles produzem muitas vezes nessas mulheres lembranças traumáticas que ficam como gatilhos que muitas vezes geram ansiedade. Outro ponto que eu não poderia deixar de mencionar é a questão genética. A genética muitas vezes predispõe alguém a ter ansiedade, e isso muitas vezes por conta de um histórico familiar, muitas vezes porque alguém teve na família. Então a questão genética muitas vezes pode predispor aquela mulher a ter ansiedade, sim. Outro ponto que eu gostaria de abordar nesse vídeo são as preocupações com a saúde. Muitas vezes as preocupações excessivas com a saúde, para, por exemplo, se manter bem, para atender no ambiente de trabalho, para atender bem em casa, para atender bem o cônjuge, os filhos, enfim, há várias demandas que as mulheres têm. Muitas vezes elas se vê preocupada excessivamente com sua saúde. Cuidar da saúde é importante, ela não pode ser uma preocupação excessiva que gere esses gatilhos de ansiedade.